Alô, pessoal, tranquilito no mais? Será que a qualidade da fonte de manganês a ser aplicada, misturada com glifosato, é importante para a sua eficiência? Este tema é apresentado neste vídeo pelo professor Dr. Hudson Carvalho. A apresentação a seguir é mais um fruto da parceria do canal Adubos e Adubações e a AgroAdvance. A AgroAdvance é uma empresa de desenvolvimento de pessoas através de ótimos cursos em diversas áreas do agronegócio. Ela também tem uma excelente empresa de pesquisa, que é a Pesquisagro. Na descrição do vídeo você encontra links para conhecer ainda mais a AgroAdvance e a Pesquisagro. Não deixe de ir lá e conhecer essas empresas. Um trabalho de mestrado, que está em fase de conclusão no nosso laboratório, em que a mestranda está avaliando a estabilidade do manganês na mistura de calda. Então nós vamos pegar agora várias fontes de manganês e vamos misturar com glifosato e verificar o que acontece no tanque, né? O que vai acontecer com esse manganês? Ele vai se precipitar, ele vai reagir com esses agentes da calda? E o paper está, nesse momento, submetido já para um jornal. Bom, e aí, além de avaliar isso no tanque, ela também avaliou o impacto disso na planta, mas nós só vamos falar do que acontece no tanque. Olha só, como é que nós fizemos? Como é que foi o experimento? Ela pega o fertilizante, fontes comerciais, centrifuga e a gente vê o que tinha de precipitado ali. E aí nós medimos a concentração de manganês, que é representado por essa barra mais escura, a concentração de enxofre, que é essa barra mais clara, e também a concentração de fósforo, que é essa barra vermelha aqui. E por que fósforo? Porque o glifosato tem fósforo, então o fósforo é o nosso traçador de glifosato. Então a gente pega só o fertilizante, mede o pH, condutividade, centrifuga e verifica o quanto ficou, aqui em número de mol, na fase líquida e o quanto precipitou. Ou seja, se a gente pegar só o sulfato de manganês e centrifugar, não precipita nada, é uma solução verdadeira. Se nós misturarmos esse sulfato de manganês com glifosato, aí aqui na fase líquida a gente já detecta fósforo, que vem do glifosato. E aí nós centrifugamos a mistura, nós vemos que uma parte do manganês fica na suspensão, uma parte do glifosato fica na suspensão, o sulfato fica também, a maior parte dele na suspensão, mas precipita, olha só, precipita manganês e precipita glifosato. E o que nós vemos é que aqui não é 8% não, tá? Aqui é cerca de 70%, 80%. Então 30% do manganês mais ou menos precipita e cerca de 30% do glifosato precipitam. Ou seja, nós estamos perdendo manganês e glifosato, eles estão reagindo um com o outro. Vamos ver agora uma outra fonte. O sulfato de manganês formou precipitado. Então uma outra fonte que é manganês ligado a EDTA. Então, manganês, sem colocar o glifosato, a gente centrifuga, não forma precipitado. Então o manganês está todo aqui na fase líquida. A gente mistura o glifosato, centrifuga, não formou precipitado. Ou seja, o manganês não reagiu com o glifosato. O manganês EDTA, só que a gente observa que isso depende do fornecedor. Aquele era um sulfato de manganês de uma empresa. Um manganês EDTA de uma empresa. Aí quando nós avaliamos um outro manganês EDTA de uma outra empresa, a gente centrifuga, não precipita. Mas quando mistura com glifosato, aparece um precipitado aqui. Ou seja, no quelato de manganês dessa empresa, nem todo o manganês devia estar quelatizado. Uma parte dele poderia estar na forma de sulfato ou outra fonte de manganês. Mas o fato é que a qualidade da matéria-prima que a empresa emprega é muito importante. Um outro exemplo
que é o do famoso manganês-glicina, né? Os quelatos com aminoácidos. Nesse caso aqui, nós só tínhamos um para avaliar, a manganês-glicina, coloca na água, centrifuga, não forma precipitado. Já quando a gente mistura o manganês-glicina com o glifosato, a gente observa a formação de precipitado. Ou seja, nesse caso, não se trata de um quelato, porque senão o manganês não teria reagido com o glifosato. Ou trata-se de um quelato de ligação muito fraca, assim como uma ligação tão fraca quanto a do sulfato de manganês. A quantidade de precipitado formado é muito parecida com aquela do sulfato de manganês. Ou seja, é uma coisa que eu vou detalhar mais adiante, mas adiantando, que talvez tão importante quanto a fonte de nutriente que a gente escolhe para entregar para a planta, é a qualidade da matéria-prima usada para preparar esse fertilizante. Porque nós vimos aqui que não basta ser manganês EDTA, porque formou precipitado com glifosato, ou seja, era um quelato de baixa qualidade. E o mesmo caso aqui, no caso da manganês ligado à glicina. Então, formou precipitado com glifosato, quer dizer que a ligação entre o glifosato e o manganês era mais forte do que a ligação entre a glicina e o manganês nesse exemplo aqui específico, desse produto. Então, a qualidade da matéria-prima importa.